Amém. Amém. Convida a igreja a estar abrindo a Bíblia, o texto de Hebreus, capítulo de número 13. E eu trago aqui um abraço, né? Pastor Paulo, trago também um abraço da Vanessa e agora da Sara, nossa filhinha de 4 meses. Eles não vieram, estava muito frio, né? E a gente falou assim, meu Deus do céu, tem que deixar essa menina em casa, debaixo das cobertas. Mas trago aqui o abraço delas e agradeço o pastor Guilherme mais uma vez pelo convite, né? Como ele disse, somos amigos aí de longas datas, acampamentos juntos já, e Deus tem sido gracioso conosco, com as nossas igrejas, com tudo aquilo que nós temos feito. Amém? Hebreus, capítulo de número 13, vamos estar lendo do versículo de número 10 ao versículo de número 16. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 10 ao versículo de número 16. Assim então nos diz a palavra do Senhor: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. E por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Curva a sua cabeça, podeis assentar, e mesmo assentados, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, neste momento te agradecemos pela tua palavra que foi lida, que foi cantada, que foi orada, e te pedimos para que teu Santo Espírito possa falar aqui com cada mente, com cada coração. Que o Senhor esteja limpando a nossa mente, limpando o nosso coração, purificando a nossa vida e falando, continue a falar com cada mente. Nos dê a sabedoria para entendermos a tua palavra e a ousadia para colocá-la em prática. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então nós temos aqui o texto de Hebreus, capítulo de número 13, e o Guilherme me passou o tema aí de falar a respeito desse Deus que é o Jeová Jireh, não é? E Jeová Jireh é aquele que provê, é o Deus, a tradução, né, dessas duas palavras em hebraico é Deus proverá. Deus é aquele que provê. Mas quando nós falamos a respeito de que Deus é aquele que provê, muitas vezes, talvez nós criamos algumas expectativas a respeito daquilo que Deus pode prover e daquilo que Deus vai prover nas nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de que este nosso Deus é o Deus proverá, o que será que esse Deus então vai prover para cada um de nós? O que será que Ele proveu e o que nós podemos esperar a respeito desse Deus, que é o Deus provedor? Será que quando Deus recebe este nome, isso quer dizer que nós receberemos talvez aí casas na praia, não é? Sempre um bom emprego, Deus pode prover uma namorada, um namorado, Deus pode prover filhos. Será que é disso que esta palavra se trata? Será que Deus está aqui querendo dizer que Ele vai realizar cada um dos nossos sonhos e assim por diante? Para que nós possamos talvez entender um pouco mais a respeito desta palavra específica, antes de entrar no texto que nós lemos de Hebreus capítulo de número 11, eu creio que nós precisamos voltar lá atrás, num texto que inclusive já foi lido aqui, o texto onde Abraão oferece o seu filho, e é naquele texto que Deus recebe este nome, Deus proverá. Todos vocês, eu creio,
e nós, conhecemos bem a história diz que Deus é aquele Deus que faz uma exigência a Abraão, quando Abraão tem ali o seu filho Isaque. Deus chega para Abraão e diz o seguinte: olha, Abraão, sabe Isaque, o teu filho, o teu único filho, eu quero que você suba até o Monte Moriá, e eu quero que você ofereça ele em sacrifício. Abraão, então, em obediência à palavra de Deus, sobe aquele monte, e quando aquele menino está subindo o monte, junto com Abraão, aquele menino pergunta para o seu pai: pai, olha, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui tudo aquilo que precisa, mas e o cordeiro? E aí então Abraão responde para aquele menino: Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Deus proverá para si o sacrifício. Abraão sobe no monte, e quando Abraão levanta o seu cutelo para matar aquele menino, o próprio Deus fala com Abraão, dizendo: olha, não toques no menino, porque agora eu sei que tu me amas. E Deus provê, mas o que Deus provê é o sacrifício, o que Deus provê é o cordeiro, o que Deus provê é aquele que morreria no lugar daquele menino. E aquele cordeiro que Deus providencia é sacrificado ali naquele altar, onde aquele menino deveria morrer, e então Abraão chama aquele monte de o monte Deus proverá. Este é o contexto dessa palavra. Deus é aquele que provê o sacrifício. Deus é aquele que provê aquele que morre no lugar do menino, e é por isso que Deus recebe este nome. Agora, não apenas essa não é a única figura do sacrifício e do altar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento está repleto dessa figura de altar e de sacrifício. Porque talvez quando você olhe para a história, para aquela história de Abraão, você pode se perguntar juntamente comigo: Deus proveu ali a salvação de Isaque? Num certo sentido, sim, porque Isaque não morreu naquela hora. Isaque estava prestes a morrer e Deus proveu ali o cordeiro para que ele não morresse. Mas onde está Isaque neste exato momento? Isaque morreu, não é? Então aquela, obviamente, não era a providência final de Deus. Deus haveria de prover algo muito maior do que aquele animal. A provisão de Deus não é apenas a adiação da morte. A provisão de Deus não é apenas a anulação da morte por um determinado período de tempo. Deus é aquele que provê algo muito maior. No Antigo Testamento nós temos então, depois que esse episódio acontece, Deus dá a lei para o seu povo, e ali na lei existia também essa ideia de que um animal deveria ser sacrificado uma vez no ano, e este é o texto que nós lemos, não é? No versículo de número 11, diz o seguinte: aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então, assim como Deus era aquele Deus que proveu para Abraão ali, para que o seu filho não morresse, assim também, em todo o Antigo Testamento, havia essa ideia de que Deus era aquele que libertava e que livrava e que perdoava o povo dos seus pecados através da morte de um animal. Deus livra Isaque da morte através da morte de um animal. Deus perdoa os pecados do povo através da morte de um animal. E é assim que todo o Antigo Testamento se desenrola, com Deus provendo o perdão dos pecados, com Deus provendo a liberdade para a vida, e com Deus provendo a liberdade para que eles não morressem através de sacrifício. Mas será que a provisão de Deus era o sangue de animais? É lógico que não. Nós sabemos que aquele animal que foi imolado naquele dia, onde Isaque é livrado da morte, e todos os animais que eram sacrificados ano após ano no Antigo Testamento, eram apenas o anúncio da verdadeira providência de Deus. Porque a verdadeira providência de Deus é o seu próprio Filho Jesus Cristo.
E quando você lê o livro de Hebreus, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 10, o autor do livro de Hebreus vai falar a respeito desta providência de Deus. Este homem, o Senhor Jesus Cristo, é a providência última de Deus para a minha e para a sua vida, porque no Antigo Testamento, Deus proveu que Isaac fosse liberto da morte por um determinado tempo através de um animal. No Antigo Testamento, Deus proveu que o seu povo pudesse ser livre do pecado através do sangue de animais, mas no Novo Testamento, Deus provê algo para mim e para você muito maior do que o sangue de animais. É por isso que no capítulo de número 1 do livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é aquele que é maior do que toda a revelação do Antigo Testamento. Muitas vezes nós nos imaginamos, não é? Se eu estivesse com Moisés e passasse a pés enxutos no Mar Vermelho, com certeza eu seria um crente melhor. Talvez se eu visse as muralhas de Jericó sendo derrubadas junto com Josué, meu Deus, aquele tempo é um tempo maravilhoso. Mas o autor do livro de Hebreus vai dizer que a revelação de Deus no Senhor Jesus Cristo é maior do que toda a revelação do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 2, é aquele que é maior do que os anjos. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 3, é aquele que é maior do que Moisés. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 4, é aquele que é maior do que Josué. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, é maior do que todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é maior do que todo sacrifício. Ele é maior do que todo o sangue que foi derramado. E é este homem que é infinitamente superior a todas as coisas, que agora aqui no capítulo de número 13, é aquele que é morto. Ele é morto. Seu sangue é derramado, ele é aquele que é levado para fora da cidade, e o seu corpo é moído, para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a providência de Deus para a minha e para a sua vida. A providência de Deus para a minha e para a sua vida é o Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro sacrifício. É por isso que no capítulo de número 11, ele vai falar a respeito daqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, e agora no capítulo de número 12, ele vai falar que é por isso também que o Senhor Jesus Cristo, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A providência que Deus arruma para minha e para a sua vida, fornece para minha e para a sua vida, não é apenas o sangue de animais, não é apenas o sangue de um cordeiro que foi imolado no Monte Moriá, é o sangue do seu próprio Filho. A comparação que o autor do livro de Hebreus vai fazer é que lá no Antigo Testamento, aquele animal era colocado em cima do altar, e aquele animal era morto, o seu corpo era completamente destruído, e o seu sangue era levado até o Santo dos Santos, para que houvesse o perdão dos pecados, mas isso era apenas um símbolo, porque é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é levado para fora da cidade, é aquele que morre fora da cidade, o seu corpo é destruído fora da cidade, e o seu sangue é aquilo que nos permite entrar no Santo dos Santos. Esta é a providência de Deus para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, a sua morte, o seu sacrifício. É interessante que aqui o autor do livro de Hebreus destaca algo que muitas vezes nós não percebemos. Ele vai destacar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que morre, mas ele morre fora da cidade. Fora da cidade. No ritual do Antigo Testamento, esse animal que era oferecido como sacrifício pelo pecado, o seu corpo deveria ser queimado fora do arraial, fora do povo. Agora aqui, o Senhor Jesus Cristo, assim como esse animal, morre e o seu corpo é destruído fora da cidade. Que cidade é esta? Esta é Jerusalém.
esta é a cidade de Deus. E isto simboliza que o Senhor Jesus Cristo é aquele que morre na nossa terra. Ele não morre no paraíso, ele é expulso do paraíso, ele é expulso da cidade de Deus, ele caminha na terra que nós caminhamos, ele respira o ar que nós respiramos, e é aqui, nesta terra, que ele derrama o seu sangue por cada um de nós. Deus é o provedor do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim, Cristo não viveu e nem morreu no paraíso. E nós começamos a perceber que talvez o fato de dizer que Deus é o nosso provedor, não quer dizer que talvez todos os nossos sonhos se realizem. Porque Deus era aquele que era provedor do seu filho, mas ainda assim, o seu filho não morre no paraíso. Ele morre fora do acampamento, morre naquele mundo que foi amaldiçoado por Deus, lá em Gênesis, para que então ele pudesse ser o nosso e a nossa providência. O texto ainda vai dizer, no capítulo de número 12, no versículo de número 12, que Deus é aquele que morre, e ele morre fora da cidade, ele morre fora do paraíso, para que ele pudesse santificar o seu povo, para que ele pudesse fazer com que eu e você nos tornássemos agora agradáveis a Deus, para que nós que estávamos separados de Deus, agora pudéssemos ser reconciliados com Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser agora propriedade exclusiva deste Deus que nos comprou com o seu sangue. Então agora, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus proveu para nós acesso ao Pai. Deus proveu para nós a vida eterna. Deus proveu para nós que a morte não terá a última palavra, nem na minha, nem na sua vida. Deus proveu para nós o paraíso. Deus proveu para nós uma vida eterna, juntos com Deus. Mas essa vida não é hoje. Essa vida não é hoje. Assim como Deus provê para o seu filho tudo aquilo que ele precisa, mas ele não morre no paraíso. Ele também vai prover para nós tudo aquilo que nós precisamos. Mas o paraíso não é aqui. O paraíso não é agora. Porque se o primeiro ponto é, e eu gostaria de deixar isso claro, que o Senhor Jesus Cristo é a providência de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer a respeito desse texto é o que Deus espera de nós. E o que deve ser feito uma vez que esta providência nos foi dada. Uma vez que não foi o sangue de animais que nos foi dado, mas o sangue do próprio Filho do Senhor Jesus Cristo. Porque veja, no Antigo Testamento, a oferta pelo pecado não era a única oferta. A oferta pelo pecado é a oferta da expiação, que é essa oferta que o Senhor Jesus cumpre através da sua morte, era uma oferta que era feita uma única vez no ano, para simbolizar que o Senhor Jesus Cristo iria morrer uma única vez. Mas esta não era a única oferta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento também haviam as ofertas de louvor, as ofertas de gratidão por aquilo que Deus havia feito. E veja que um animal era sacrificado para que o pecado do povo fosse pago. E então um animal ou uma comida era oferecida para louvor, para agradecer a Deus. Agora no Novo Testamento, quem morre não é um animal. Agora quem morre no Novo Testamento é o próprio Filho do Deus vivo, é aquele que é superior a tudo e a todos. E uma vez que essa oferta foi infinitamente maior do que a oferta do sangue de animais, agora a oferta de gratidão também deve ser muito e infinitamente maior do que pães e sangue de animais. E é por isso que o autor do livro de Hebreus, no versículo que nós lemos, vai dizer
No capítulo de número 10, há algo um tanto quanto estranho, que nós temos um altar. O versículo de número 10 diz: nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. E a pergunta é, ora, o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado uma única vez por todas, não é? Aqui no livro de Hebreus, Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Quando ele morre aqui nesta terra, e veja, todo sacrifício é feito em cima de altar. Quando o Senhor Jesus Cristo morre aqui nesta terra, ele transforma esta terra, este nosso chão, num altar. Nós temos um altar. Mas por que nós ainda temos um altar? O que nós devemos sacrificar em cima desse altar, uma vez que o Senhor Jesus Cristo já subiu aos céus? Por que nós ainda precisamos de um altar? Nós ainda precisamos de um altar justamente para oferecer a Deus ofertas de louvor. E esse mundo que nós pisamos, que foi transformado por Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo num altar, agora é o mundo onde nós vivemos. E este mundo em que nós vivemos é o nosso altar, para que nós possamos oferecer não o sangue de animais, mas a nossa própria vida, como sacrifício de louvor. É isso que ele vai dizer no versículo de número 15. Por meio de Jesus, pois, nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja que Deus é aquele que provê o Senhor Jesus para as nossas vidas. E para aqueles que foram providos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora, sabe o que é que Deus faz? Deus provê para aquelas pessoas e para cada um de nós que já fomos perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que já recebemos a vida eterna através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Deus provê agora para nós mais uma outra coisa. Deus provê agora um altar. E o altar é o mundo em que nós vivemos. E a pergunta que muitas vezes nós devemos fazer para as nossas vidas é: o que nós achamos que este mundo é? Como nós encaramos esse mundo? Porque talvez, para a maioria das pessoas que não são cristãs, esse mundo é simplesmente um lugar de diversão, um lugar onde nós temos que tirar o máximo de fotos que nós vamos conseguir, um lugar para nós podermos conseguir segurança, um lugar onde nós precisamos conseguir o máximo de conforto, um lugar onde nós precisamos conseguir um bom emprego, uma boa namorada, uma boa casa, um lugar onde nós precisamos receber tudo aquilo que os outros nos devem. Mas a palavra de Deus nos diz que para nós que somos cristãos, este mundo não é um lugar de conforto e segurança. Quando o Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue neste chão, Ele faz deste chão um altar no qual agora nós sacrificamos a nossa vida. Então, para nós que somos cristãos, este mundo não é um lugar de segurança e conforto. Este mundo é um lugar de sacrifício. Este mundo é o lugar de nós doarmos as nossas vidas, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos talentos, não para sermos salvos, não para que Deus proveja alguma coisa, mas em gratidão, em louvor àquilo que Ele já fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que provê o seu próprio Filho, o Senhor é aquele que provê um altar, e o Senhor é aquele que provê também algo para ser sacrificado nesse altar. E como eu disse, se no Novo Testamento a oferta pelo pecado é infinitamente maior do que no Antigo Testamento, a oferta de gratidão também deve ser infinitamente maior. Porque Deus não se alegra com o sangue de animais. E daí nós podemos nos perguntar:
O que nós sacrificamos nesse altar? Como nós dizemos, as nossas próprias vidas, porque é desse sacrifício que Deus se agrada. E é isso que está no versículo de número 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus compara agora a nossa obediência, Deus compara o nosso sacrifício, Deus compara no versículo de número 17 a obediência aos nossos guias como um sacrifício, e o sacrifício que agora agrada a Deus, um sacrifício que agora vai ser aprazível a esse Deus. Deus provê para cada um de nós um altar, e Deus provê para cada um de nós um corpo, para que nós possamos entregar o nosso corpo, os nossos dons, os nossos talentos, para servir ao Senhor Jesus Cristo, para caminhar com Ele em obediência, e este será o sacrifício agradável a Deus. E mais uma vez nós precisamos nos perguntar, da mesma maneira que nós nos perguntamos como nós enxergamos esse mundo, nós precisamos nos perguntar como nós enxergamos o nosso corpo, os nossos dons, os nossos talentos. Será que o nosso corpo é simplesmente um meio pelo qual eu preciso e eu posso aproveitar todos os prazeres desse mundo? Será que o meu corpo é um fardo que eu preciso carregar? Será que o meu corpo é simplesmente algo que eu preciso sustentar? Será que o meu corpo é simplesmente um meio pelo qual eu posso ganhar a admiração das pessoas, pelo qual eu posso ganhar a aprovação das pessoas, ou talvez gerar até cobiça nas pessoas? Porque para muitas pessoas no mundo, o corpo é justamente isso, é um objeto para que eu consiga aquilo que eu quero. Mas para nós, como cristãos, o nosso corpo é esse sacrifício que deve ser entregue nesse altar, no mundo em que nós vivemos, no lugar onde você trabalha, na escola onde você estuda, na sua casa com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. E nós vamos entregar este corpo sabendo que este mundo não é o paraíso. Veja, quando nós começamos a olhar para o nosso corpo, e quando nós começamos a olhar também para o mundo dessa maneira, talvez uma pergunta que passe pela nossa cabeça é como nós podemos viver assim, porque obviamente esta não é a vida mais fácil de todas, não é? Obviamente esta é uma vida difícil. E eu creio que um dos motivos pelos quais nós vamos conseguir viver assim, está no versículo de número 14, quando o autor do livro de Hebreus vai dizer o seguinte: na verdade, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. A ideia que precisa estar clara na nossa mente e no nosso coração, é de que nós não temos aqui cidade permanente. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo é aquele que saiu da Jerusalém, da cidade de Deus, para caminhar em sofrimento e para morrer fora da cidade de Deus. Mas ele sabia que aquele não era o lugar dele, que ele estava ali durante um tempo, que ele estava ali porque ele era o sacrifício, porque ele estava ali porque aquele era o altar, mas ele tinha uma cidade, existia uma expectativa de alegria, de algo que estava por vir, e que nós não vamos conhecer aqui, e que nós não precisamos conhecer aqui. Este é um incentivo do autor do livro de Hebreus para uma igreja que sofria em um tempo difícil, em um tempo de perseguição, em um tempo onde não apenas familiares e amigos começavam a debochar da igreja e dos cristãos, mas a perseguição começa a ser tutelada pelo próprio Estado. É nesse período que o autor do livro de Hebreus vai dizer: vocês precisam ficar firmes, vocês precisam continuar servindo uns aos outros, ainda que seja difícil, porque vocês não têm aqui a cidade permanente. Este não é o nosso paraíso. Nós temos um paraíso garantido. Deus proveu para nós, mas este paraíso não é aqui.
É isso que o autor do livro de Hebreus vai lembrar várias vezes, inclusive com personagens do Antigo Testamento, quando ele lembra, por exemplo, no capítulo de número 11, de Moisés, ele vai dizer que Moisés, ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, ele não quis encarar este mundo como sendo um lugar de obter o máximo de coisas que ele poderia obter. Ao invés disso, ele recebeu, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplou o seu galardão. Veja, meus amados irmãos, nós vamos conseguir viver neste mundo, entendendo que este mundo é um altar, entendendo que as nossas vidas são sacrifícios, à medida em que nós nos lembramos que nós não temos aqui cidade permanente. E aqueles que tentam transformar esse mundo num paraíso particular, são aqueles que são os mais infelizes de todos os homens. Porque talvez você possa se perguntar, mas será que essa é uma vida feliz? Então você está propondo que a gente tem que ser infeliz aqui durante toda a nossa vida para a gente ser feliz um dia depois? Não, o que eu estou propondo é que a única maneira de viver feliz realmente no mundo em que nós vivemos é entender que nós estamos aqui com uma missão, que nós estamos aqui com um propósito específico. Esta é a alegria não apenas para o tempo futuro, mas também para o tempo presente. É lógico que essa vida que o autor do livro de Hebreus propõe, uma vida que vai ser literalmente uma oferta e um sacrifício de gratidão por esse Deus que proveu o Senhor Jesus Cristo, é logicamente uma vida mais difícil, é logicamente uma vida de mais sacrifícios, é logicamente uma vida de mais trabalho, mas sem sombra de dúvidas, uma vida de infinitamente mais significado. É a única maneira de se viver feliz nesse mundo. É quando nós entendemos que nós já recebemos de Deus aquilo que nós precisávamos, o sangue do seu próprio Filho. E ele vai dizer, o apóstolo Paulo, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como ele não nos dará também junto com ele todas as coisas? Tudo aquilo que nós precisamos, mas não para transformar este mundo no nosso paraíso particular, mas tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, para cumprir a nossa vocação, para que nós possamos então alcançar o paraíso. A outra opção, além dessa, como eu disse, é tentar transformar este mundo no seu paraíso particular. Talvez você conheça muitas pessoas assim. E aqueles que tentam e insistem em transformar este mundo no seu país, no seu paraíso particular, são não os mais felizes, mas são os mais frustrados, são aqueles que mais murmuram, são aqueles que estão destruindo este próprio mundo e destruindo inclusive as pessoas que estão à sua volta, exigindo que elas participem de um projeto que é falido, vivendo em um vácuo sem sentido. Essas são as pessoas que não reconhecem a providência de Deus no Senhor Jesus Cristo e tentam fazer deste mundo o seu próprio paraíso. Veja que depois que o autor do livro de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é aquele que morreu fora da cidade de Deus, ele faz para cada um de nós, no versículo de número 13, um convite radical, dizendo: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando o seu desprezo. Ele vai dizer, é isso que Cristo fez. Se nós somos cristãos, esse é o nosso caminho. É o caminho de uma vida de sacrifícios, não de uma vida de conforto e segurança, mas de uma vida onde, à medida em que nós nos sacrificamos, Cristo é aquele que está ao nosso lado. Cristo é aquele que assiste às nossas vidas.
e nós ouviremos no final das nossas vidas aquilo que o ladrão da cruz ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero encerrar contando uma ilustração de um pastor que pregou neste texto algum tempo atrás, chamado John Piper. Ele diz que nos Estados Unidos existe uma ponte que cruza a cidade de San Diego com uma ilha chamada Coronado. E se você digitar no Google lá, depois você vai ver que essa é uma ponte linda. Coronado é uma ilha fantástica. E existe também uma ponte numa favela do Brooklyn. E o mais interessante é que essa favela do Brooklyn é um lugar miserável e nada agradável. Mas mais pessoas se matam na ponte de São Francisco do que na ponte do Brooklyn. As casas em Coronado começam a valer $750 mil. Pessoas que lutam para tentar transformar esse mundo no seu paraíso particular, que lutam por conforto e segurança. Não existe alegria nessa vida. A alegria que nós podemos obter neste mundo e no mundo vindouro é a alegria de servir ao Senhor Jesus Cristo com aquilo que nós temos, de transformar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa igreja, num altar onde nós vamos sacrificar as nossas vidas. Não para que Deus se agrade de nós e providencie para nós alguma coisa, mas porque através do Senhor Jesus Cristo, Ele já proveu tudo aquilo que nós precisamos. Caminhar com Cristo por uma vida de sacrifício, suprindo a necessidade de outros, é a única maneira de viver em um paraíso no futuro, experimentar alegria no tempo presente. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua providência, porque o Senhor é aquele Deus que proveu. O Senhor proveu o sangue do teu próprio Filho Cristo Jesus, que foi moído fora da cidade. O Senhor Jesus Cristo morreu no nosso mundo. Ele era o único que poderia viver num paraíso eternamente. Mas em obediência ao Pai, Ele sacrificou a sua vida e morreu, não no paraíso, mas no nosso mundo, no mundo amaldiçoado por Deus. Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho Cristo Jesus. Te agradecemos porque a Tua provisão é infinitamente maior do que o sangue de cordeiros, do que o sangue de carneiros. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que já proveu para nós tudo aquilo que nós precisamos. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a ouvirmos o chamado do autor do livro de Hebreus, dizendo para cada um de nós, para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a encarar este mundo como altar onde nós sacrificamos as nossas próprias vidas, por amor ao Senhor, por aquilo que o Senhor fez para cada um de nós. Nos ajude nos momentos em que este mundo está tão distante do paraíso que nós vamos viver, a termos uma visão clara daquilo que o Senhor nos prometeu para o futuro. Nos ajude a não tentarmos transformar este mundo no nosso paraíso particular, mas que nós possamos servir aos outros com os nossos dons e com os nossos talentos, assim como o Senhor Jesus Cristo serviu. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Jesus, Ele é suficiente. Ele é a provisão perfeita de Deus para nós. Aleluia.
Romanos 12 diz: portanto, irmãos, suplico-lhe que lhes entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nossa vida é o sacrifício que nós oferecemos de louvor a Deus, pelo sacrifício do Cristo que nos deu acesso a Ele. Aleluia. Cristo é suficiente. Ele é a nossa providência de Deus. Aleluia, queridos. Eu te convido a fechar os seus olhos novamente. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que proveu a solução, ó Deus, para uma dívida impagável que tínhamos. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós, anulando e aniquilando ela, Deus, naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sim. Obrigado, Jesus. Nós também queremos, ó Deus, responder na mesma medida que o Senhor nos ensinou. Se o Senhor nos amou se entregando à vontade do Pai, nós também queremos nos entregar e viver essa vontade do Pai, que é agradável, boa e perfeita. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos viver para a Tua glória, queremos viver para o Teu louvor. Queremos honrar cada gota de sangue, Deus, vertida naquela cruz. Que cada fôlego do nosso viver possa honrar, Deus, cada gota de sangue que o Senhor verteu naquela cruz. Que a nossa vida seja para Te honrar, com tudo que somos, com tudo que temos e com tudo que fazemos. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e os dons do Espírito Santo, seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia.